Graças a todos os irmãos, boa noite a todos. Hoje o nosso culto vai ser um pouco diferente, tá, gente? Como aqui em BH a gente teve um aumento, né, na quantidade de infectados pelo Covid-19, essa semana a gente decidiu gravar todo mundo de casa, até para menor exposição, tá, dos irmãos que estão envolvidos nesse processo nosso de gravação, tá, gente? E dadas as explicações, tá, gente, pelo nosso formato de gravação hoje, sejam bem-vindos à minha casa, tá? E convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 25, onde a gente vai falar um pouco desse tema de hoje, né? Que é sobre a misericórdia de Deus. É um salmo de Davi, tá? E ele começa assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Nem te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia. Por causa da tua bondade, ó Senhor, bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos os seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, irmãos, a gente vê, né, nessa leitura que a importância, né, da misericórdia de Deus nas nossas vidas. A gente vê principalmente: por causa do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Ao homem que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. A gente sabe que se não fosse pela misericórdia de Deus, né? A gente vê diversas passagens na Bíblia que falam que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E realmente, sem essas misericórdias do Senhor, a gente não seria nada, né, gente? Sem a misericórdia de Deus, a gente não teria perdão. Sem a misericórdia de Deus, né? Assim como no verso 12 que diz: ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, sem as misericórdias de Deus, a gente não teria instrução de Deus para ter a fé nele. A gente não teria instrução de Deus para realmente saber dos nossos erros e buscar esse perdão verdadeiro pelo nosso Deus. Então, gente, nesse momento eu convido a todos a fecharem seus olhos. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa misericórdia e realmente abrir o nosso coração para o ensino que virá. Amém? Senhor, eu te agradeço, Deus, pelas suas misericórdias, Pai. E por mais que nós, Senhor, transgredimos as suas leis, Senhor, o Senhor não nos destruiu até hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por isso, Deus. E, Pai, eu te peço, Senhor, que suas misericórdias venham se renovar as nossas vidas a cada manhã, Pai. E que realmente nós venhamos ser instruídos pelo Senhor dia após dia, Senhor, da forma que nós devemos nos portar, Deus, da forma que nós devemos, Senhor, em nome de Jesus, seguir, Deus, aprendendo no Senhor, Deus, da forma que nós realmente venhamos a cultuar o Senhor, que seja da forma que o Senhor realmente queira, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abra, Senhor, os nossos corações, que nós sejamos terra fértil, Senhor, para o ensino vindouro, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra ela caia, Senhor, nos nossos corações como terra fértil e que a gente venha realmente frutificar, Senhor, tudo isso que foi ensinado. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Já vamos passar para os nossos recados de uma vez, tá, irmãos? Você que nos assiste aqui, né, nas nossas transmissões pela primeira vez, queria te dar as boas-vindas em nome da Igreja Rede 180. E é um costume nosso, tá, gente? Sempre presentear os irmãos que nos visitam com uma versão da Bíblia que está sendo traduzida pelo pastor Jeff, que é quem está nos mentoreando. E essa versão se chama versão Palavra Viva, tá? Essa Bíblia aqui, para ser mais exato.
Ela tá só no Novo Testamento, tá, gente, no momento, mas é uma Bíblia que vai complementar bastante os estudos de vocês. Mas por causa dessa questão de pandemia, a gente realmente não vai conseguir te presentear com a versão física dessa Bíblia, tá, gente? E queria convidar vocês que têm aparelho Android a baixarem essa Bíblia no aparelho de vocês. Já vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo para você conseguir baixar ela, tá? Agora vamos passar os nossos recados, pessoal. Nas quartas-feiras, às 20 horas, a gente está fazendo uma transmissão online do nosso estudo, que a gente chama de Talmidim, tá? Talmidim é basicamente um discípulo. E lá a gente faz um estudo bíblico com um livro que se chama Estudos Bíblicos Doutrinários. Ele esmiuça os pontos da Confissão de Fé de Westminster. A gente está entrando no ponto 18, se eu não me engano. É esse livro aqui, tá, gente? Também. Quem quiser adquirir ele também complementa bastante os estudos. É um estudo guiado, onde vai ter diversas referências bíblicas defendendo cada ponto que é estudado. E dado o Talmidim, pessoal, aos domingos pela manhã a gente tem a nossa escola bíblica dominical, tá? Também está sendo transmitida. E às 19 horas a gente transmite o nosso culto aqui no YouTube, tá, gente? É muito importante, pessoal, até para vocês terem acesso às salas, né, onde a gente está fazendo nossos estudos. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para cada uma, porque lá a gente divulga, né, o link antes de começar as nossas reuniões. Amém, pessoal? Então, vamos seguir agora pro nosso louvor, onde a gente deixou um louvor realmente gravado nesse momento, tá, gente? Mas cantemos juntos, tá, esses cânticos. Amém? Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmemente a terra, eras de sempre és, e has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, excelso Criador.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui nos preparando para uma devocional, para nós falarmos palavras simples, claras, referentes aos atributos de Deus. Os irmãos já sabem que nós estamos nessa série de mensagens relacionadas às qualidades de Deus. E hoje nós temos um tema bastante interessante, que é sobre as misericórdias de Deus. Nós viemos aí falando nas últimas ministrações sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. E hoje nós chegamos nesse tema bastante importante, principalmente para as nossas vidas,
sobre a misericórdia de Deus, né? Então, queria que você aí pegasse, né, o seu caderno, a sua caneta. Nós estaremos tratando sobre esse atributo nessa noite, né? A gente fica feliz, irmãos, de ter essa oportunidade de estar conversando com os irmãos. Nós sabemos que nós estamos passando um momento muito difícil, né? Nós tínhamos, né, as nossas formas, né, de gravarmos, né? Mas devido, né, à pandemia, nós estamos fazendo mesmo à distância. Mas eu espero que os irmãos venham aproveitar esses momentos para não ficar só nas nossas palavras, né? Para não ficar só naquilo que nós, pastores, estamos dizendo, né? Mas que seja um momento que você venha pesquisar, que você venha pegar os temas, né? Que você venha usar, às vezes até esse momento, né, parado. É claro que alguns não estão parando, mas aqueles que puderem, aqueles que estão dentro de casa, né, possam usar esses momentos, né, em vez de fazer outras coisas, né, vamos dar uma pesquisada, vamos estar vendo alguns vídeos, vamos estar analisando. Acredito que tudo isso serve para o nosso crescimento espiritual, né? Mas entrando em si sobre esse atributo, listei aqui alguns pontos importantes para nós tratarmos nessa noite, algo rápido e algo prático, né? Os atributos de Deus, eles são soberanos e são igualmente justos, né? Na nossa incompreensão de Deus, às vezes nós achamos que determinadas ações de Deus são injustas, né? Mas simplesmente porque não é daquilo, daquilo que nós queríamos que fosse, né? Então ela é soberana, ela parte sobre a vontade de Deus, ela parte naquilo que Deus quer fazer, né? Então todos os atributos de Deus em si, eles são soberanos e igualmente justos, né? Nós limitados, né, seres pecadores, seres pervertidos pelo pecado, às vezes nós tendemos a preferir valorizar alguns atributos do que outros, né? Nós gostamos da misericórdia, gostamos da compaixão, gostamos da bondade, do amor, né? Agora, quando fala de ira, né, quando fala que Deus ele tem o atributo da ira, que Deus ele age com justiça, às vezes já nós não gostamos tanto assim, né? Então, queremos entender que são igualmente justos, né? São igualmente soberanos, essa vontade, né, dos atributos de Deus, né? E apesar de esses termos, né, de graça, misericórdia, serem constantes, né, nas nossas ministrações, nos nossos cultos, né? Tem esses termos que às vezes ficam inconclusivos para alguns irmãos, não ficam claros, e nós queremos aqui, de uma maneira bem simples, né, gastar esses minutos aqui para explicar para você um pouco sobre essa misericórdia. Eu já peço a você para abrir a sua Bíblia lá em Efésios 2, versículos 2 a 5. Vamos estar lendo um pouco, né, sobre essa misericórdia de Deus, que nos diz o seguinte, Efésios 2, 2 a 5. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência, né? Então, e nós vemos aí, né, o apóstolo Paulo, ele mencionando que nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? Que nós éramos governados pelo inimigo, nós pertencíamos ao império das trevas, né? O mal ele trabalhava, né, sobre os filhos da desobediência e ainda trabalha, né? E nós éramos essas pessoas, né? Aí o outro versículo nos diz, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, né? Da nossa carne, que é o que nós falamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós éramos filhos da ira, nós éramos rebeldes, nós éramos inimigos de Deus, praticávamos, né, os atos da carne. Mas aí vem a resposta a partir do próximo versículo, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então está aí o plano de Deus. Está aí aquilo que Deus fez por nós, né? Mesmo nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus ele nos vivifica através da sua misericórdia, né? Então nós vemos aí o termo misericórdia associando a nossa salvação a essa graça que Deus ele nos deu, né? Então já para entendermos aí que Deus ele muito nos amou, Deus ele nos amou mesmo sendo inimigos dele, né? Às vezes nós temos mania de achar que as nossas obras que nos tornam salvos, né? Mas na verdade Deus nos tornou salvos antes mesmo de nós existíssemos, né? Então isso é o quê? Isso é uma eleição, isso é uma escolha, né? Não foi algo que Deus viu em nós, né? Deus não foi no futuro e viu quem ia crer, viu quem ia buscá-lo, não. Essa escolha foi antes, né? E o principal, não tínhamos nada para merecer a graça, né? E por misericórdia, Deus, ele nos atribuiu a sua salvação, né? Através desse princípio, através daquilo que nós lemos, né? Uma maneira de entender esse significado da misericórdia é relacionarmos ela com a graça, relacionarmos ela com a graça de Deus, né? Que é o quê? O que é a misericórdia? Não receber aquilo que merecemos, né? Não receber aquilo que merecemos. O que nós merecíamos? E merecíamos o inferno. E merecíamos sermos condenados por Deus, né? Nós vemos lá que o texto nos diz, lá em Romanos, que da mesma maneira, né, que o pecado ele adentrou para toda a humanidade, da mesma forma Cristo ele salvou toda a humanidade através, né, do seu amor na cruz, né? Mas mais para frente nós entendemos também que nesse versículo, né, Paulo nos está dizendo, né, que o quê? Que tem uma classe a qual Deus ele escolheu, a qual Deus ele elegeu antes da fundação do mundo, né? Nós não podemos ler os versículos isolados, nós temos que ler os princípios, nós temos que ler os contextos, nós temos que usar a própria palavra de Deus para responder as próprias questões, e nós vimos que o quê? Que dessa mesma maneira nós somos eleitos, nós somos salvos, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, né? E vimos que o quê? Que merecíamos o inferno, mas por misericórdia Deus ele conteve essa ira. Deus ele não imputou a nós essa condenação. Então misericórdia é isso, é não sermos punidos por aquilo que nós merecíamos, né? E em relação com a graça de Deus já é o contrário, né? É receber aquilo que nós não merecemos, né? Então, por um lado, nós merecíamos o inferno e somos justificados, nós somos, né? Não foi imputado a nós esse castigo. Por outro lado, a graça de Deus é algo que nós não merecíamos de maneira alguma e Deus ele nos dá, né? Então aí esse paralelo aí entre esses dois termos, né? Entre a misericórdia de Deus e entre a graça de Deus, né? E um exemplo claro que nós podemos dizer é o seguinte: nós imaginarmos, né, um juiz, imaginamos um juiz julgando a nossa sentença, né? Só para a gente contextualizar isso que nós estamos falando aqui nessa noite, né? Esse juiz ele tem uma sentença para nós e no ato, né, dele deferir essa sentença, ele não nos condena, ele não atribui a nós a punição, né? Mesmo nós sendo culpados, mesmo nós sendo injustificáveis diante de Deus, né? Mesmo nós sendo condenados, merecendo o inferno, ele não imputa a nós essa sentença, né? E a graça é o que? É esse mesmo juiz que está, né, deferindo essa sentença, ele não
colocar para nós a punição, mas além disso nos dá um bônus extra, né? Por exemplo, olha, você não será condenado, mas eu vou te dar R$1 milhão, né? Quem dera se fosse assim, né? Só Deus mesmo, né? Merecíamos o inferno, merecíamos sermos, né, condenados, e aí Deus ele nos dá a oportunidade de permanecermos com Ele, né, no fim dos tempos, né, permanecermos com Ele por toda a eternidade. Então é isso que é a graça de Deus, é isso que é Deus agir com misericórdia e agir com graça. E tem mais um texto aqui, né, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 a 13, que nos diz o seguinte, né, o apóstolo Paulo está dizendo, né, sobre a sua graça, né, está dizendo sobre a misericórdia de Deus, e ele joga isso para si. Ele joga a responsabilidade para si, ele mostra, né, para os seus leitores o quanto Deus foi misericordioso para com ele. Olha o que o texto nos diz. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força, que me considerou fiel, designando-me para o seu serviço, mesmo que eu era uma vez blasfemo, perseguidor e um homem violento. Me foi concedida misericórdia, porque eu atuei na ignorância e na incredulidade. Então o apóstolo Paulo, ele vê que, mesmo ele sendo essa pessoa, mesmo ele que tenha sido essa pessoa ruim, essa pessoa que agia com maldade, né, perseguia os cristãos, todos nós já sabemos da história do apóstolo Paulo, né, nós sabíamos que ele respirava, né, a matança, né, ele era uma pessoa que tirou várias vidas, né? Era uma pessoa que tinha prazer em assassinar os cristãos, e essa mesma pessoa que uma vez que fazia todas essas coisas, a partir desse momento ele recebe a misericórdia de Deus, e ele reconhece isso nesse texto. Ele reconhece que Deus ele foi, como se diz, fiel, né? E o abençoou com essa misericórdia, sabendo ele que ele poderia ser punido por tudo, ele poderia ser castigado por tudo aquilo que ele fez, mas Deus ele foi fiel para com o apóstolo Paulo, e ele diz isso nesse texto, né? Então nós vimos que o quê? Não foi imputado a ele, né, a punição, né? Não foi imputado a ele isso, né? Era uma forma de Deus ser misericordioso, né? Nós entendemos esses termos, né? Nós vimos, por exemplo, filmes, nós vimos livros em que é citado sobre a misericórdia, e nós vimos que é o que? Não, a pessoa, não, te peço misericórdia. O que era isso? É não a pessoa agir de maldade para com essa pessoa, né? Pelo contrário, esperar-se maldade e vir a bondade, né? No caso de Deus não é maldade, no caso de Deus seria justiça, né? Então ele não age com justiça, né? Ele age com misericórdia, né? Nós entendemos muito isso. Para com seus eleitos, Deus ele trata os seus eleitos com misericórdia. Para os ímpios, ele trata com justiça. Então não há injustiça da parte de Deus. Não há nada que foi injusto da parte dele. Pelo contrário, ou é justiça ou é misericórdia, né? Nós, como eleitos, nós somos agraciados, né, por essa misericórdia, né? Então é importante nós entendermos sobre esse termo ao qual nós estamos falando, né? E voltamos, né, aquele texto bastante conhecido, né, que nos fala, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, né? Lamentações 3, 22, 23, né? Então essa é a realidade da nossa vida, né? Todo dia que se amanhece, toda manhã que nós temos a oportunidade de vivê-la, nós temos que entender que o nosso destino era o inferno. Nós temos que entender que não éramos nem para estarmos aqui, né? Mas devido às misericórdias do Senhor, nós não fomos consumidos, né? O Senhor nos deu mais uma manhã de misericórdia. O Senhor nos deu mais um dia de misericórdia. Porque aquilo que era para nós, né, era o inferno, era sermos condenados
né, como filhos da desobediência, né? E nós lembramos, né, daquelas canções que falam, né, atribui-se, né, a Deus com injustiça, restitui, né, eu quero de volta o que é meu, né, como se nós tivéssemos direito de pedir algo para Deus, né, de questionar Deus a algo, né, e sabendo também que se Deus for agir, se for restituir a nós aquilo que pertencia a nós, o que nos espera era o inferno, né? Então eu não quero que Deus me restitui nada. Eu não quero que Deus ele venha me dar aquilo que era meu, não. Eu quero misericórdia, eu peço misericórdia, peço clemência, né? Que o Senhor nos dê sempre essa humildade de reconhecer que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre aquilo que precisamos para viver nessa terra, né? E tudo parte dele, tudo ele sabe aquilo que é melhor para nós, né? Então que nós possamos reconhecer isso nas nossas vidas. Então, irmãos, essa é uma simples reflexão sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus relacionado à graça, né? Que dia após dia nós venhamos reconhecer essa parte da bondade de Deus, né? Merecíamos o inferno, merecíamos sermos condenados, mas Deus, ele na sua infinita misericórdia e graça, ele não imputa a nós esse pecado, né? Então, é claro que a misericórdia ela se estende a várias outras coisas. Esse é só um exemplo, né, daquilo que Deus faz a nós. Nós sabemos que, ao contrário daquilo que nós falamos, isso é importante nós falarmos, que a graça de Deus ela é relacionada aos seus eleitos, ela é relacionada aos seus filhos, a quem ele escolheu. E a misericórdia ela é relacionada a todos os homens, né? Não é porque Deus ele age com misericórdia conosco que é só para os eleitos, não. Nós sabemos também que muitos ímpios nessa terra recebem as misericórdias de Deus também, né? Recebem a sua bondade, né? Nós temos vários textos, por exemplo, que fala isso, né? Que Deus ele atribui, né, aos ímpios também a sua misericórdia, né? Ele não faz acepção de pessoas, né? Nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 145:9, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então Deus é bom, né? Deus é misericordioso. Deus ele trata isso a todos os homens, né? Quando nós falamos de misericórdia, atribui-se a todos os homens. Falamos de graça só aos seus eleitos, só aos seus filhos que são agraciados pela graça de Deus. Nós vemos, por exemplo, Jesus na sua caminhada do seu ministério, né? Ele curou pessoas que nem sequer voltou para agradecer, né? Pessoas que ele via que não iria seguir, né, o evangelho, mas ele curou essas pessoas por misericórdia. Ele não só curou os eleitos, mas ele curou também as pessoas que não aceitaram o seu evangelho. Então nós vimos que o quê? Que essa misericórdia ela abrange a todos os homens, né? A graça não. A graça é algo que é exclusivamente para os seus filhos, né? Então fica aí essas palavras, fica aí essa devocional, né? Que os irmãos possam refletir sobre essas questões e possam dia após dia ser gratos a Deus por essa misericórdia. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham, né, uma ótima noite e que venham dia após dia sempre refletir nas palavras do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.